Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. O... Tive um problema, tá? Eu não consegui postar todo o material no Ava lá, não sei por quê. Consegui postar o slidezinho com os tópicos, mas eu ia postar um livro lá, um material um material de apoio, não consegui, ele não estava carregando. Aí, depois quando eu for postar a gravação do vídeo, aí eu tento postar novamente o material ou no mais tardar amanhã eu faço um resumo, alguma situação assim e coloco para vocês lá, tá? Na verdade, até tentei fazer isso hoje, mas eu acabei não conseguindo. Então, a falta do material aí foi problema técnico, mas acredito eu que até amanhã esteja solucionado, tá? Aí as aulas das outras semanas estão postadas no Ava. Eu postei algumas atividades também. Vocês podem ver lá que tem algumas atividades das semanas que eu não tinha o AVA disponível. Então eu postei ele pro final do nosso bimestre. Pelo que eu vi do AVA, né? A nossa semana de prova é no dia 22 ao dia 28 do 4. Então, nossa última aula, pelo que eu vi, é dia 21 do 4. Tá? Então, as atividades que ficaram para trás vão ficar ali para o dia 20, 21 do 4, até para a gente ter um tempo aí também para revisão. Essas atividades elas vão compor a nota de vocês, tá? Acho que a prova vale 6 e essas atividades valem 4 pontos. Conforme elas forem finalizando, eu já vou corrigindo também. Depois, qualquer coisa, eu vou fazer uma divisão certinha das notas aí, de quantas, quantas atividades certinho, tá? Bom, na aula passada, então, nós vimos as modalidades aí de intervenção de terceiro, né? A assistência, seja simples ou litisconsorcial, denunciação líder, chamamento ao processo, desconstituição da pessoa jurídica e amigos cúria. Desses tópicos aí na aula passada, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, alguém quer fazer alguma ponderação? Então, na aula de hoje, tá? Separei dois tópicos, dois pontos aí do processo civil, tá? Apesar de no código eles não estarem, um deles, né, da suspensão do processo não estar efetivamente no procedimento comum, né? Ele está numa parte mais geral. É interessante a gente estar analisando as hipóteses, então, que nos permite gerar a suspensão do processo, tá? E o segundo momento aí da nossa aula aqui são as chamadas providências preliminares, são finalizando então a primeira fase, né, a fase postulatória ou petitória, né, que as partes apresentam as suas petições, né, o autor e réu, nós temos então a triangulação do processo, tendo todas essas etapas que nós vimos da nossa primeira aula até a aula passada, então nós vamos ter as primeiras providências, né, por isso que são chamadas de providências preliminares, a serem praticadas pelo juiz,
para finalizar a fase postulatória e iniciar aí a fase instrutória, tá? Seja uma fase instrutória curta ou uma fase instrutória um pouco mais esticada, um pouco mais longa, mas aí então essa é a divisão entre as fases aí, tá, pessoal? Entre a fase postulatória e o começo da fase instrutória, tá? O que é importante a gente saber da suspensão do processo. Tá? Então, nós tivemos aí o início do processo, né, com a petição inicial. Então, parte protocolou sua petição inicial, né, respeitando ali, fazendo todo o rito necessário. Houve a citação do réu, né, marco temporal importante, que ele vai, o despacho que determina a citação, ele interrompe a prescrição, né, então, aí vai ter um primeiro ato da conciliação ou da mediação, ressalvadas as exceções, e o prazo de resposta do réu. O réu pode estar apresentando suas defesas ou não. No curso do processo, né, seja em fases mais adiantadas ou mesmo nessa própria fase, ocorrem algumas situações que fazem com que o processo seja suspenso. Tá? Então, o que ocorre quando se suspende o processo? O processo para de tramitar, seja ali por um período de 15 dias, 10 dias, 30 dias, 6 meses, um ano. Tá? O código vai nos colocar ali, artigo 312, situações com prazos determinados. Tá? Então, vamos observar ali, suspende o curso do processo se o advogado for o único advogado do processo, for o único patrono do processo, e ele virar pai. Então, suspende o processo por 8 dias. A advogada que tiver, né, que der à luz, ou que adotar um filho, for a única advogada do processo, o processo também suspende pelo período de 30 dias. Ah, professor, é divergente aí, por que que da mulher é mais, do homem é menos? Ficou estabelecido pela lei, né, deve ter tido um estudo aí, provavelmente, né, no primeiro mês do nascimento da criança, a criança é extremamente dependente da mãe, né? Não, acredito eu que não só no primeiro mês, né, mas de repente primeiro ano como um todo, a criança é extremamente dependente da mãe. Mas aí no caso da suspensão do processo, então suspende o processo por um mês, 30 dias. Suspende também o processo, pessoal, se o autor ou o réu, um dos dois, sendo pessoa física, vier a falecer. Tá? Aí, se porventura falecer o réu, pessoa física, o autor vai ter um prazo aí de 15 dias para se promover a citação, seja do espólio, do inventariante, de um herdeiro, enfim, de quem o autor achar. Nesse período, talvez o autor possa pedir uma prorrogação de prazo, demonstrando que ele não conseguiu nesse prazo, por ser um prazo curto, mas pode ou não definir a prorrogação do prazo. Tá? Então, tem que se promover a citação de alguém que vá assumir aquela responsabilidade pelo réu, pessoa física. No falecimento do autor, aí sendo o direito pleiteado disponível, tá? É suspenso o processo
para que seja incluída aí no polo ativo o espólio ou um herdeiro, um inventariante, alguém que possa responder pela sucessão daquela pessoa que veio a falecer. Então, um direito disponível, né? Então, o código aí fala de, por exemplo, um valor patrimonial, né? Um acidente de trânsito, houve ali um dano material, né? Alguém bateu no carro, o carro pegou um motoqueiro, o motoqueiro entrou com ação para reparação de dano material, moral, no curso do processo, por agravamento das lesões sofridas por esse atropelamento, ele vem a falecer. Então, o processo é suspenso para que ou um filho, ou né, um inventariante, se for feito um inventário, ou o espólio, né, que daí é o agrupamento de bens dessa pessoa que faleceu, venha para o processo discutir porque isso é uma situação, é um valor disponível. Diferente, um outro exemplo, de um medicamento para tratamento de saúde, né? Aquele medicamento é indicado para o caso daquela pessoa. Ah, professor, mas se aquela pessoa vier a falecer, então, né? Eu pleiteio aí o fornecimento de um medicamento para câncer e no curso do processo eu venho a óbito. Esse medicamento, para mim, ele é indicado para câncer. Os meus herdeiros vai ser indicado? Provável que não. Então aí, né, não há como você fazer essa substituição do, do polo ativo. O que acaba acontecendo nessa situação? Como você não tem como fazer uma substituição processual, seja pelo espólio, seja por um herdeiro, então o processo acaba sendo extinto. Ah, professor, mas nesse caso houve uma negligência porque demorou para fornecer o medicamento? Bom, aí os herdeiros, o espólio, pode, talvez, né, aí entrar com uma ação contra o poder público que não forneceu aquele medicamento para fazer uma indenização aí, porque se o medicamento tivesse sido fornecido no período correto, cumprindo a ordem judicial, talvez o familiar não teria vindo a óbito, ou pelo menos não teria vindo a óbito naquela data. Poderia ter vivido aí, né, ter tido uma sobrevida de, sei lá, de 1, 2, 3, 5 anos, tomando o medicamento para o câncer. Então, havendo a possibilidade de substituição, né, do direito sendo disponível, suspende-se o processo para que ocorra a substituição processual. Não havendo a possibilidade da substituição processual, extingue-se o processo. Uma outra situação também que se suspende o processo, pessoal, ó, nós vimos aí o falecimento das partes, se o procurador, sendo o único procurador ou a procuradora, né, o advogado ou a advogada, tiverem filhos, também suspende. Também suspende se o advogado ou advogada, né, procurador, procuradora, vier a falecer. Aí será a parte intimada para nomear um novo procurador, novo advogado, prazo fixado pelo código. Tá? Ah, professor, o que acontece se porventura dentro desse prazo não for constituído um novo advogado? Bom, nós vimos que um dos requisitos, tanto da minha petição inicial quanto da minha contestação, ou para postular em juízo, eu preciso de um procurador. Eu preciso de alguém que tenha aí o ius postulandi, né, a capacidade postulatória. Nesse caso, sendo substituído o procurador, o advogado, dentro do prazo, o processo segue normalmente. Não o sendo, o código nos coloca sanções.
Se porventura o autor não constituir um novo advogado, extingue-se o processo. Se o réu não constituir, o réu é declarado revel, né? Aí nós temos que rever lá o que nós tínhamos visto, dos efeitos da revelia, tudo mais. Aí também o processo pode ser suspenso, pessoal, pela convenção das partes, tá? As partes podem chegar, podem convencionar ali que elas começaram um diálogo fora do processo, né? Vão talvez aí tentar resolver o problema de uma outra forma e podem ali de comum acordo, né, fazendo a termo, uma petição junto ali de comum acordo entre ambos, entre as duas partes, autor e réu, suspender o processo por um período não superior a 6 meses, um ano, conforme prevê o código. Uma outra situação aí muito relevante, tá, para suspensão do processo é o impedimento ou a suspeição, por exemplo, do magistrado. Né? Não é na mesma situação tanto do processo civil quanto do processo criminal, mas hoje nós estamos em voga aí do jogo do STF julgando aí a suspeição ou não, né, do Sérgio Moro nos processos crimes contra um determinado réu. Tá? Então, é um pedido, é um incidente aí de suspeição, de impedimento, seja porque é amigo, inimigo, declarado, né, perseguiu de forma a não seguir todas as regras corretas do Código de Processo Civil. Então, a parte pode alegar a suspeição ou um impedimento. Ah, de repente, um dos advogados é filho do juiz, né? Então, ou o desembargador, ele, antes de virar desembargador, ele entrou pelo quinto constitucional. Para você virar desembargador do tribunal, ou é subindo na carreira de juiz, ou pelo que é chamado de quinto constitucional, que aí, ou é pelo um quinto das vagas preenchido por membros ou do Ministério Público ou da advocacia, nomeados, aí tem todo um procedimento. Tá? Antes dele atuar nesse ser desembargador, ele atuava nos processos, ele era procurador do Estado, então ele tem algum interesse ali, né? Então, ele, ou é feito um incidente de suspeição ou de impedimento do magistrado. Aí também, enquanto não se decide o procedimento, o processo fica suspenso. Um outro procedimento também, pessoal, que suspende, tá, é quando o Tribunal de Justiça ele aceitar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ah, professor, que isso? Então, é uma invenção, né, uma invenção entre aspas, porque não existia antes no ordenamento jurídico. Então, é uma inovação, uma invenção do Código de Processo Civil 2015. O tribunal pode, né, verificando que há uma matéria muito grande, uma quantidade muito grande de processos, tá? Declarar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele vai pincelar ali alguns processos, vai julgar aqueles processos, e o resultado daqueles processos vai se estender para todos os processos que envolvam as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir. Nós, nós tivemos recentemente um, um procedimento desse, tá?
quando Maringá, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve falta de água na cidade, salvo engano, em janeiro. E muitas pessoas entraram com ação contra a Sanepar, pedindo indenização. No começo, ali, a Sanepar fez alguns acordos, depois a Sanepar começou a contestar, apresentar recursos. Aí o tribunal resolveu, né, a pedido ou de ofício, fazer um incidente deste. Então, eles pegaram ali alguns processos para fazer esse julgamento coletivo, né, um julgamento em bloco, para que se estenda a todos os outros processos, mesmo que não esteja no julgamento dele, tribunal, naquele momento. Então, para evitar uma decisão que conflite com aquela situação, suspende-se o processo. Da mesma forma, pessoal, aí nós vamos ter o julgamento de recursos repetitivos, que é no STJ. Isso já existia na sistemática do Código de Processo Civil anterior, e também o julgamento de processos de repercussão geral no Supremo. Então, é declarado que existe um recurso repetitivo no STJ ou uma repercussão geral no STF, suspende-se os processos. O código aí fala em 1 ano. Tá? Difícil, minha opinião daí, tá? Acredito eu que dificilmente STJ, STF consiga julgar um recurso desse repetitivo ou tá, uma repercussão geral dentro desse prazo de 1 ano. É possível? É possível. Eles efetivamente fazem isso na prática? Aí fica a pergunta. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Tá ok até agora, professor. Bom, aí nós temos, tá, hipóteses de que o processo tenha que ser suspenso, esperando que se resolva um fato em um outro processo ou da produção da prova em outro processo. Nesse caso aqui, salvo engano, nós falamos nas aulas passadas, quando nós falamos de resposta do réu, uma questão prejudicial, né? Entra-se com uma ação de alimentos, porque o meu nome está como pai na certidão, e eu entro com uma negatória de paternidade. Então, pede-se aí a suspensão dessa ação de alimentos, enquanto se discutir a negatória de paternidade. Até porque, eu vou continuar pagando alimentos, daí depois lá na frente eu descubro que eu não sou o pai, né? Então, mais correto aí seria realizar a suspensão do processo. Ou uma outra situação, tá? O cidadão, o médico, né, ele é acusado aí de um ato, por exemplo, de estupro contra uma determinada pessoa, e é feito um processo crime contra esse médico, e tempos depois, aí até de repente para evitar prescrição, entra-se com um processo civil de indenização material, indenização moral. Novamente, né, o réu, em sua contestação, em sua defesa, ele vai dizer o que, olha, silêncio, interessante esperar o processo acabar, o processo crime acabar, que eu posso ser absolvido lá, né? Se eu for absolvido lá porque não houve estupro, né? Não fui eu o agente, ou não houve materialidade, então não há por que se discutir o fato aqui, não há se falar em condenação na cível. Então, seria interessante suspender o processo civil
até que se termine o processo criminal, né? Então, nós temos aí também essa situação, novamente, tá? De suspensão aí por um período máximo de 1 ano, tá? Passado esse 1 ano, o código fala que o processo deveria seguir o seu curso. A possibilidade de uma prorrogação, o código não fala, porém, né, aí vai ficar até das partes, se de repente faz aí mais uma convenção, né, de suspensão do processo ou não, fica a critério do juiz ou não, né? Lembrando aqui que as partes, né, via de regra aí, não sei que seja o óbito das partes ou dos procuradores, tanto ali, né, a maternidade ou a paternidade ou essas questões de outros processos, tem que ser requerido no processo, tem que ser fundamentado, tem que ser trazido provas dessas relações. Pode o juiz deferir ou não, né? Na questão da maternidade e da paternidade, o código diz, nos mostra, que comprovada a situação, o processo vai ser suspenso. Em outro momento, né, nessa questão principalmente de fato em outro processo, ou de prova em outro processo, aí fica muito a sentir do juiz. Dos dois exemplos que eu dei para vocês, tanto aí da questão de alimentos e da negatória de paternidade, quanto dessa discussão de esperar o processo criminal ou não, vai ser feito um pedido, aí vai ser apreciado ou não, aliás, vai ser apreciado pelo juiz se ele defere ou não este pedido de suspensão processual. Tudo certo até aqui, pessoal? Então, né? Era esse o ponto que eu queria trabalhar com vocês, principalmente as hipóteses, tá, de suspensão do processo, principalmente aquelas que têm de ser requeridas, que as partes, né, podem trazer aí no curso do processo. Elas podem vir a qualquer momento? Podem, tá? Mas, principalmente essas aí de esperar o julgamento de um outro processo ou da produção de uma outra prova, normalmente ou vai estar aí na contestação ou logo no começo da fase instrutória. Aí, tá? Então nós temos até aqui a nossa fase postulatória, tá? Então, passado todos os prazos aí de inicial, citação, audiência de conciliação ou mediação, resposta do réu, o processo ele vai ser remetido concluso, tá? Então, concluso significa que esse processo foi encaminhado para o juiz para a análise dele, seja aí para deferir uma tutela de urgência, né? Como nós vimos, ele pode deferir sem ouvir a outra parte, porém, ele pode também esperar ali que o réu se manifeste, né, presente sua defesa ou não, para posteriormente analisar esse pedido, bem como outros pedidos. Então, ele vai concluso.
Tá? Sempre quando vocês ouvirem, vocês lerem a expressão concluso, é que esse processo está com o juiz. Interessante esse termo, né? Que às vezes quando as pessoas não sabem, né, às vezes você vai até o advogado, eu já fui uma vez também, e ouvi o advogado falando, o processo está concluso. Nossa, né? O que aconteceu com o processo, né? Está com quem esse processo? Então, é uma expressão aí de que o processo está com o juiz, né? Está, antigamente, quando o processo aqui nosso era físico, ou com estados que ainda são físicos, está na mesa dele. No processo judicial, o processo está na fila de processos digitais para o juiz analisar. Problema, principalmente, da época física, quando o processo estava concluso para qualquer tipo de decisão, você não podia tirar o processo da vara. Tá? Você não podia fazer carga do processo. Então, acabava se tendo este, entre aspas, problema quando estava concluso. Quando não estava concluso, não sei que fosse prazo comum, poderia fazer carga do processo. Prazo comum, por exemplo, prazo para que todas as partes se manifestem em 5 dias comuns. Então, dentro desses mesmos 5 dias, todas as partes vão ter de se manifestar. Então, passada essa fase prostitutória, o processo vai concluso, chega para o juiz vai fazer a análise preliminar do processo. Qual, com essa primeira análise, o juiz vai verificar, vai analisar se há a necessidade ou não de se tomar, que é chamado pela doutrina de providências preliminares. Se eu não me engano, o código também chama de providências preliminares. Preliminares, né? Porque elas vão ter que ocorrer antes da fase instrutória propriamente dita. Então, né, o código nos coloca ali, artigo 347 até o 352, 353, essas providências preliminares. Então, a primeira delas, tá, é sendo o réu revel, ou seja, o réu, né, relembrando, o réu não apresentou sua defesa, não apresentou sua contestação no prazo fixado, seja de 15 dias se o prazo for simples, ou de 30 se for em dobro, não apresentou contestação, então o juiz vai analisar ali, tá. Então ocorreu a revelia. Porém, vai se analisar o que, olha, muito embora tenha ocorrido a revelia, não há como se fixar os seus efeitos. Então, nós não temos aí a possibilidade do efeito material de presunção de veracidade das alegações do autor. Então, não sendo possível, né, no caso, quando havendo mais de um réu, um deles contestar, ou se tratar de causa de direito indisponível, então nós não aplicamos os efeitos materiais da revelia. Neste caso, o juiz vai fazer o quê? Ele vai intimar o autor para que o autor especifique ou ratifique as provas que ele pretende produzir para
comprovar os fatos alegados. Às vezes ele vai dizer assim, olha, seu juiz, as provas produzidas no processo são suficientes, ou ele vai vir e vai dizer, olha, seu juiz, as provas produzidas no processo precisam ser complementadas, seja por uma prova pericial, seja por oitiva de testemunha, oitiva da parte, ou uma visita em loco. Nós vamos ver certinho todas as modalidades de prova, como todas elas funcionam. Né? Aí a parte vai vir e vai dizer, olha, para provar o meu direito, só a prova material, só os documentos juntados até aqui são suficientes, ou não são suficientes, a gente precisa de outras provas. Principalmente quando, se houver um direito indisponível, quando você for tratar, por exemplo, de um ato administrativo que tenha presunção de legalidade, de legitimidade, então é interessante a própria parte já produzir outras provas, além da prova documental. A professora e o réu, revel, ele pode produzir provas? Pode, desde que ele constitua um advogado e venha no processo no momento oportuno. Então ele chega no processo, opa, relembrando, foi conhecida a revelia, a parte ré, ela vai pegar, se ela vier contratar um advogado e entrar no processo, vai pegar o processo na fase que ele está. Se tiver ainda nessa possibilidade de produzir provas, o réu pode dizer assim, ó, senhor juiz, eu quero produzir provas. Nesse caso de não ter os efeitos da revelia, o réu pode também constituir o seu advogado, vindo nesse momento de provas, e requerendo para o juiz a produção de outras provas, seja também testemunha, depoimento pessoal, juntada de prova, documental, pericial, enfim, das N possibilidades de prova que nós temos. Uma das providências preliminares também, né, falando aí da revelia, é o juiz reconhecer a revelia e reconhecer se aplica ou não seus efeitos, né? Reconhecendo os efeitos. Ele vai simplesmente intimar a parte autora para que a parte autora tome conhecimento. Não reconhecendo os efeitos, ele vai intimar a parte autora para que a parte autora diga se tem outras provas a serem produzidas. Uma outra providência preliminar que o juiz tem de tomar. O réu contestou. Então, o réu veio e apresentou a sua defesa. Na sua defesa, o réu alega preliminares. Ele, nós temos litispendência aqui, nós temos duas ações iguais em curso, juiz, mesmas partes, mesmo pedido, do causa de pedir, ou tem aqui uma coisa julgada, ou nós temos aqui uma cláusula de convenção de arbitragem, que a parte não trouxe para o senhor, então eu, réu, estou trazendo na minha defesa, minha contestação. Ou, o que o juiz vai fazer? Ele vai intimar o autor para que o autor se manifeste no prazo de 15 dias. Então, ali o réu alegou essas preliminares, né, todas elas ali do artigo 337. O juízo é incompetente, né, a suspeição do juiz, carência de ação, né, falta de legitimidade ou falta de interesse.
Enfim, o réu vai fazer essa alegação na contestação e o autor vai ser intimado para se manifestar, para rebater as alegações ou, no caso da legitimidade, para ver se acolhe ou não, para se modificar o polo passivo ou apenas se incluir mais alguém, como nós já vimos nas aulas passadas. Uma outra providência preliminar é quando o réu ele traz alguma situação aí, algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Então, o autor vem aqui e entra com uma ação dizendo que, olha, seu juiz, né, houve aí o acidente, nós batemos o carro e fulano tem que me indenizar. O réu, o fulano, a segunda pessoa, ele vem na contestação dele e fala assim, ó, seu juiz, não há de se falar em indenização porque eu já paguei. Então nós temos aí um fato distintivo ou repetitivo. Por quê? Porque, ó, seu juiz, então tá aqui o comprovante de pagamento, né? Paguei. Então não há o que se discutir, seja total ou parcial, mas é um fato que o réu está contestando. Olha, eu não devo esses R$ 1.000 porque eu paguei. Uma outra situação, né? No mesmo viés, ele bateu no carro, tem que indenizar. Não, senhor juiz, eu não tenho que indenizar, porque que houve, né, tem uma situação que modifica o fato de que houve uma culpa de terceiro. Né, uma pessoa foi atravessar a faixa de pedestre, foi obrigada a desviar e bateu o carro. Ou estava chovendo demais, acabei não conseguindo frear, o carro aplanou, bati no carro. Então, nós temos modificações do fato aí, né? Nós temos situações que podem modificar o direito, o pleito da parte autora. Então, a parte autora vai ter que se manifestar, ou não, né, mas se intimado, para se manifestar no prazo de 15 dias. Havendo preliminares, se intima para se manifestar das preliminares e das alegações de mérito. Não havendo, dentro do mesmo prazo, não havendo preliminares, novamente vai ter a intimação do autor para que ele se defenda, para que ele apresente a réplica, ou o que na prática se chama de impugnação à contestação. Vocês já ouviram ou se ouvirem este termo, impugnação à contestação, é esta réplica do autor quanto à contestação, seja das preliminares, seja do mérito, ou seja da terceira hipótese, do autor, do réu, juntando documentos. Né? Então o réu traz toda a alegação de fato dele e ele traz ali um monte de documentos. Então a parte também vai ser intimada para se manifestar expressamente dos documentos. Ah, professor, mas daí o autor ele entra com a inicial, o réu contesta, apresentando preliminares ou não, discutindo o mérito, juntando documentos. O autor tem direito à réplica. O autor vai trazer os argumentos dele, ele pode juntar ali documentos ou não, né, nos termos do contraditório para se manifestar da contestação. E o réu vai ser prejudicado, né, porque o autor vai se manifestar, vai fazer a sua réplica, e o réu vai ter direito a se manifestar
réu vai ter direito à sua tréplica. O código em si, ele não prevê, tá, a intimação do réu, para o réu se manifestar expressamente do que o autor disser na sua réplica ou que ele trouxer na sua réplica. Porém, o código diz ali que é lícito ao réu se manifestar de fatos novos, de documentos novos. Então, na prática, tá, principalmente, surgindo documentos novos. Tá? O réu aqui está dizendo que ele pagou, seu juiz. Só que ele pagou para outra pessoa, né? Dá para ver aí que é um homônimo, o CPF é diferente, o RG é diferente. Ou ele pagou, mas pagou numa situação anterior. Né? Ele, por exemplo, me devia alimentos no passado, ele pagou, agora está devendo de novo. Ele traz um comprovante aí que demonstra do mês, do período anterior. Tem aqui documentos que comprovam. Opa, surgiram fatos novos, surgiram documentos novos. Então é lícito, tá, o réu ser intimado para o réu se manifestar dessas alegações novas, desses documentos novos. Veja, o código não prevê, expressamente nesse momento, porém, tá, o código diz aí que, surgindo documentos novos, o réu tem o direito de se manifestar. Então, na prática, o que acontece? O autor traz esses documentos novos, o réu vai ser intimado para se manifestar expressamente, até porque você viola contraditório, ampla defesa, se você julgar ou apreciar o processo, levando em consideração esses documentos novos, que a parte não teve a oportunidade, não teve o momento para se defender deles, ou no mínimo para analisá-los. Uma outra situação também, tá? Aí as partes vão ser intimadas, tá? O juiz vai trazendo a providência preliminar dele, que intime-se as partes para especificar as provas que pretende produzir. Nós vimos lá, por exemplo, na inicial, né, que um dos elementos da inicial é o protesto de provas. Tá? As partes vão ser intimadas para especificarem as provas. Então, na prática, o que acontece? Na inicial, na contestação, normalmente se faz um protesto genérico, protesta-se produzir os meios de prova em direito admitido. E depois, nessa fase, né, nesse despacho preliminar, o juiz ele vai pedir que as partes especifiquem as provas. As partes vão dizer, olha, queremos produzir tais provas, não queremos produzir provas. Tem essa faculdade as partes. Aqui também está uma outra providência preliminar que lembrei, é a intimação do Ministério Público. O Ministério Público, ele age no processo civil, processo comum, como um fiscal da lei. Então, o juiz vai intimar o Ministério Público para que o Ministério Público diga primeiramente se ele tem interesse ou não de participar do processo, ou se é obrigatória ou não a sua participação no processo. Né? Se estiver menor, é obrigatório. Se estiver idoso, é obrigatório. O código nos lista ali as situações que são obrigatórias a presença do Ministério Público
na função de fiscal da lei. Então aí o Ministério Público vai dizer, ó, seu juiz, o Ministério Público não tem interesse, não tem necessidade de participar do processo. Por quê? Porque não está presente, no caso, qualquer das hipóteses que determine que eu, Ministério Público, sou obrigado a participar do processo. Ou ele vai dizer o que, olha, eu efetivamente tenho interesse, eu quero participar do processo, e neste momento aí o Ministério Público vai dizer o quê? Na opinião dele, se deve ou não ser julgado procedente ou improcedente a ação, e ainda protestar pela produção de novas provas ou não. Então, pega aí, por exemplo, uma ação de indenização, tá? Dano material, dano moral, que envolva o menor, o Ministério Público, nenhuma das partes pediu prova, pediu perícia. O Ministério Público vem, faz a sua petição, seu parecer, e diz, olha, seu juiz, com base nas situações aí, o Ministério Público julga interessante a necessidade de produção de prova pericial. Porque houve uma sequela, né? Essa criança, ela estava num determinado local e ela foi atingida por resquícios de fogos de artifício. Então, teve ali o estouro de fogos, né? De torpedos, de comemoração de alguma coisa, e parte daquele fogo de artifício acabou atingindo o pé da criança. Para se verificar se efetivamente isso aconteceu ou não, apesar das partes não terem pedido prova pericial, terem pedido documentos, testemunhas, o Ministério Público pugna pela produção de prova pericial. Então, isso pode também vir a acontecer no processo quando a intervenção do Ministério Público é necessária. E uma outra hipótese de providência preliminar, tá? É o juiz intimar as partes para sanar algum vício, desde que esse vício seja sanável. Então, eu tenho um problema aqui de cunho processual que eu posso e devo intimar as partes para que as partes se manifestem. Até porque nenhuma das partes alegou tal situação. Então, levar em consideração aí, a pessoa entra com uma ação representada pela mãe de inalimentos, na inicial. O réu, quando contesta, só discute o mérito, não apresenta preliminar. O juiz, quando vai fazer a sua primeira análise, ele verifica que essa pessoa era na data da propositura da ação, maior de idade. Então, tem-se um defeito de representação, porque ela não pode ser representada pela mãe. Ela tem que entrar com a ação diretamente. Então, o juiz intima a parte autora para que corrija esse vício. Professor, mas por que o juiz faz isso, pode fazer isso de ofício, né, sem requerimento das partes? Bom, pessoal, o código ele traz, tá, uma previsão da vedação da decisão surpresa. Então, as partes não se manifestaram sobre aquilo. Tá? Porém, o juiz viu que essa situação fática que eu coloquei para vocês, efetivamente ocorreu. Né? Então, pela regra do código, né, extinguiria o processo sem análise do mérito por defeito de representação. Porém, como as partes não se manifestaram,
seria uma decisão surpresa. Então, eu, juiz, até também por um outro princípio do código, desse priorizar decisões de mérito, seja de procedência ou de improcedência, então eu intimo as partes para que sanem este vício, desde que seja um vício que possa ser resolvido, né? Seja uma legitimidade de parte, ou um defeito de representação, uma incorreção do valor da causa, situações aí que o juiz pode pedir para que a parte sane o problema, né? Ou foi indeferida a justiça gratuita, a parte não recolheu as custas, né, totalidade, o juiz verifica ali que só parte das custas foi recolhida, ele intima a parte para recolher o resto das custas antes desse extinguir o processo. Uma outra situação aí também, né, aí não só de vícios sanáveis, né, mas, por exemplo, um caso de prescrição. O juiz entende que é uma questão de prescrição e vai intimar as partes para que as partes se manifestem. A parte está pedindo meses de pensão alimentícia que não foram pagas. O Código Civil fala que prescreve em 2 anos. Então a parte entrou ali pedindo valores prescritos. O juiz, a parte ré não aventou, não trouxe isso na sua defesa. Porém, o juiz analisou ali, antes de proferir qualquer decisão, né, decisão surpresa, ele intima as partes para que as partes se manifestem, tenham uma oportunidade. Porque às vezes o juiz vai reconhecer a prescrição e efetivamente ali houve um erro de cálculo ou das partes ou do juiz, e se tinha efetivamente a prescrição, ou às vezes não se tinha a prescrição, então para se evitar aí a questão da decisão surpresa, se intima as partes de forma preliminar. Aqui também, né, vai ser o momento, falei para vocês, do juiz fazer aquela análise da antecipação de tutela, da tutela de urgência, caso ele não tenha feito antes. Então ele diz assim, ó, postergo, esperando que o réu apresente sua defesa. Apresentada a defesa pelo réu, aí o juiz vai analisar a possibilidade de deferimento ou indeferimento da tutela de urgência. Tudo certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Hoje o áudio deu tudo certinho, né? Bom, a senhora acompanhou por cima aqui. Hoje ninguém acabou falando do áudio, tá cortado, então acredito que hoje o áudio deu certinho, né, pessoal? Tranquilo, professor? Aí então ele vai oportunizar as partes, né, como nós vimos, esses prazos para essas providências preliminares, tá? Por quê? Porque tem esses vícios sanáveis, que a parte vai ter o direito a corrigir o vício, vai ter essa questão da evitar a decisão surpresa, vai ter ali a questão da produção de provas. Passado esses prazos, pessoal, aí nós vamos verificar que o juiz ele vai tomar alguns rumos, tá? Ou ele vai julgar o processo no estado que ele se encontra, ou ele vai anunciar o julgamento antecipado do processo, ou ele vai sanear o processo, tá? Então, despacho aí de saneamento ou de
organização do processo. Que daí vão ser os tópicos da nossa próxima aula. Tá? Julgamento do processo no estado que se encontra, julgamento antecipado e despacho saneador. Até aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Inteirando aqui, então, o professor vai colocar, tá? Disponibilizar entre hoje e amanhã o vídeo, o texto de apoio que o professor não conseguiu postar, e também vai postar uma atividadezinha aí para vocês estarem respondendo para compor a nota. Certo, pessoal? Ok. Então, uma boa noite a todos aí e até a nossa próxima aula. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite.